Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo. Aqui nós trazemos histórias reais de pessoas regionais para que vocês consigam se inspirar e conhecer ainda mais. E a minha convidada de hoje, ilustríssima Ivete Janeiro, a famosa tia Ivete da Tutubarão. Se apresenta aí, Ivete. Bom dia, Henrique. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Você, como sempre, uma pessoa extremamente empreendedora, visionária, e parabéns por essa nova iniciativa. Eu sou Ivete Janeiro, da Academia Tutubarão. É uma academia que já está em Moarama há 35 anos, então a história é longa. Mas é uma coisa assim que realmente me deixa muito feliz, muito gratificante por todo o trabalho que nós fizemos até hoje. Quem que é a tia Ivete? De onde saiu a tia Ivete? Como tudo começou? Vamos lá, desde a infância, você vai puxando. Vamos lá. Tia Ivete nasceu em Umuarama, sou umuaramense, morei numa fazenda até os meus 8 anos de idade. Depois nos mudamos para cá, uma fazenda bem próxima daqui, de Umuarama, 8 quilômetros só, indo para Maria Helena. E nos mudamos para Umuarama, e aí foi onde eu comecei a me envolver com o esporte. Com todo esse tamanho, tudo, eu jogava basquete. Adorava aquilo lá. E fui onde eu acabei me voltando para o lado do esporte. Vendo que realmente o esporte é algo que te traz assim, inúmeros benefícios, disciplina, persistência, aprende a ganhar, aprende a perder. E foi ali que eu também conheci o meu marido, Gabriel. Que legal, então, essa parte eu não sabia. Foi no basquete que nós nos conhecemos. E aí foi, eu falei assim, bom, na minha família nós somos em 4 mulheres e ninguém na minha família ainda tinha feito uma faculdade e tudo mais, e eu sempre tive um apoio muito grande dele. Ele sempre colocou para mim que o estudo era o principal, a fonte principal da vida da pessoa. E aí passei, inclusive, para eu fazer o vestibular, meu primeiro vestibular em Maringá, ele que foi fazer minha inscrição. Naquela época não se fazia nada por internet, não tinha, né, toda essa praticidade de hoje. Tinha que sair daqui até lá Maringá. Tinha, e era pessoalmente, então não precisaria ser eu especificamente, mas ele foi de carona. Foi até Maringá, fez a minha inscrição e tudo mais. E aí acabei fazendo, e depois a gente pegou eu consegui ir para Curitiba. Eu fui para Curitiba fazer o cursinho, e aí fiz vestibular em Maringá e Londrina. E passei na Universidade Estadual de Londrina, e fui fazer a minha faculdade lá. Uma faculdade excelente, um campus assim maravilhoso. Hoje é uma pena que eu sempre que vou a Londrina, nós damos um jeito de dar uma passadinha lá. E a gente vê assim que a nossa época foi uma época de glória da universidade. Era linda, maravilhosa, tudo limpinho, arborizada, florida, linda, linda, linda. E a gente sabe que hoje em dia as coisas, principalmente o público, né? O público está sendo bem deixado de lado, e eu tenho muito orgulho daquela universidade. Que legal. Quando você prestou faculdade para educação física, né, que você fez? Sim. O que te motivou foi realmente a entrada no basquete? Foi ali eu creio que que despertou sim. a sementinha? Porque não tinha, na minha família, não tinha ninguém voltada a essa área. Uhum. Então, eu senti, e também, você querendo ou não, você tem os seus professores, o professor Reginaldo, na minha época, o professor Cláudio. Então, todos eles acabaram, de alguma forma, incentivando essa necessidade de você estar envolvida com o esporte. E você via não só o esporte de rendimento, mas você via a geração de pessoas que, de alguma forma, se espelham em você para conseguir algo. Então, eu acabei vendo que aquilo ali, para mim, eu poderia, de alguma forma, incentivar outras pessoas também a terem essa paixão pelo esporte. Que interessante. Vou chamar o VT aí rapidinho para vocês verem uma propaganda.
Falando, então, sobre universidade e tudo mais, eu quero deixar aqui meu agradecimento ao nosso patrocinador Mota iPhones. Ele trabalha com todos os tipos de produto Apple. Ele trouxe aqui alguns modelos aqui de Apple Pencil, tem também o iPad, o iPhone 16 Pro Max, ele tem ali, é só você fazer um pedido com ele que ele vai ter a pronta entrega para você. Em muitos casos, ele pode também encomendar caso não tenha cor. Ele trabalha com especificamente iPhones, tá? Então, tudo que for Apple, só Apple, ele trabalha. Assistência ali é muito top, o atendimento do Diego. Ele atende, inclusive, ao nível de exigências que ele tem. Ele atende o Danilo Bravo, uma pessoa que é influencer, trabalha com vários profissionais aí, com cada um com um iPhone na sua mão, e ele atende. Então, pode confiar. Fala lá com Mota iPhones. Ivete, vamos voltar para sua história aqui. Diga lá. Então, o Gabriel saiu daqui até Maringá para fazer sua inscrição. Sim. E aí, como que foi essa ida dele? Eu sei que tem um negocinho no meio. Bom, eu não sei se ele vai gostar, mas eu vou dizer. Naquela época era tudo um pouco mais difícil, você não tinha carro, você não tinha nada. Naquela época usava-se muito o dedão, né? A carona. E ele foi de carona, foi lá, pegou na BR, foi lá e conseguiu uma carona com um senhor num caminhão, um furgão. Só que esse senhor, ele estava carregado com sofás e ele teria que descarregar esse caminhão. Agora, eu não sei se é Tapejara ou Cruzeiro. Cianorte, mas perdão. Era na rota. Na rota, indo para Maringá. E quando ele chegou no destino, a empresa estava em horário de almoço. E só tinha uma pessoa lá. Aí ele falou assim, bom, e agora? Se nós esperarmos, o senhor falou, se nós esperarmos para o pessoal retornar para descarregar, nós vamos chegar atrasado em Maringá. Isso já era no horário do almoço, né? Quase 1h da tarde, mais ou menos. Falou assim, então, que tal? Vamos encarar, vamos descarregar esse caminhão. Pois ele tirou a camisa e mandou brasa. Descarregou o caminhão inteirinho do furgão junto com o senhor e tal. E a pessoa, e o nome do senhor, até hoje ele sempre fala, Jesus, o nome dele. E aí ele fala assim, a minha vida acho que tem algo destinado, né? Então, vamos lá. E aí esse senhor o deixou na porta da universidade, da UEM, em Maringá, e ele desceu, fez a inscrição, tal, e retornou novamente de carona. Então, a minha vida em si, ela foi... Eu acho que tudo está traçado, mas tem pessoas na tua vida que aparecem que realmente para você se motivar, você ter um foco e conseguir seguir em frente. Então, Gabriel Janeiro foi essa pessoa na minha vida. Que homem, Gabriel. Ergueu a régua lá em cima, hein? Aí é amor. Esse é um amor mesmo. E agradeço muito a ele por tudo que nós construímos, por tudo que nós vivemos, e pela minha profissão e pela empresa que realmente está ali hoje, muito em função dele. Legal, a gente vai chegar nesse assunto também da empresa. Aí você começou a faculdade, como que foi seu período de faculdade? Você morou lá em Londrina mesmo? Morei em Londrina. Inclusive, morei com umas meninas que eram daqui de Moarama. Que legal. A Regina e a Márcia Campana, a Regina do... o pai dela português, nossa, me falhou a memória aqui agora. Nós moramos numa casinha bem pequenininha, no fundo, numa edícula, né? No fundo de quintal. Mas, assim... Foi muito legal. Depois aí você começa a ter o convívio com as pessoas da sua sala, tal, e nós criamos a nossa república, eu e mais 3 meninas. Que legal, República Feminina. Foi República Feminina, bem legal. E aí o Gabriel também passou em Londrina, em Direito, foi para Londrina, então tinha a República dele e depois a minha, acabamos morando bem próximos, lá na mesma região. E a universidade em si, como Londrina, a UEL era uma universidade assim, muito conceituada, então a minha faculdade foi muito boa. Eu tinha professores assim renomados assim, a nível internacional. Inclusive, a natação que eu busquei para mim foi devido a um professor chamado Oscar Amaury Eriksen. Ele era assim, um cara assim, excepcional, muito dedicado ao que ele propunha fazer para a gente, e ele era professor de natação. Então, ali eu senti que era o que eu queria fazer. Então, quando você entrou na faculdade, não tinha nem ideia da natação? Não.
Olha Não só, tinha. que Então interessante. foi quando eu comecei a me despertar para natação, onde eu comecei a trabalhar com natação. Ele te inspirou. Ele que me inspirou. Aí eu comecei a trabalhar com natação em duas academias. Estágio. Sim. Naquela época a gente já trabalhava direto praticamente. Entendi. As coisas mudaram muito depois, né? Então, foi no Que ano você final. estava já na faculdade? Eu já estava no final. Eu peguei a última turma de 3 anos. Então, a minha faculdade ela foi curta, 3 anos. Então, eu entrei na última turma. Naquela época, Londrina era semestral. Eu não sei se agora mudou. Então, eu entrei no meio do ano, de 83, e me formei em julho de 86. Então, eu peguei a última turma de 3 anos. E aí, eu já comecei a trabalhar com o Cláudio Ogawa. Ele tinha 2 academias. Eu comecei primeiro numa academia maior, onde trabalhava-se, tinha muito mais adultos, e ele também tinha uma academia pequena, que era a Baby Nad, e aí eu fui para lá também, e lá era só infantil. Então foi ali que eu me apaixonei. Ali que eu falei assim, acho que eu quero isso aí para mim. Que legal. E aí você ficou por Londrina depois que finalizou a faculdade ou você retornou? Eu fiquei, porque daí eu fiz a minha pós-graduação. Ah, já continuou lá. Já, continuei lá, já fiz a minha pós-graduação e voltei a pós-graduação para natação. Certo. Então, toda a minha tese, todo o trabalho, tudo foi voltado realmente para a natação. E aí, depois de 86, 1 ano e meio, mais ou menos, aí eu retornei ao Moarama, que daí o Gabriel também estava finalizando a faculdade dele. A nossa intenção era retornar para o Moarama. E aí voltei para o Moarama e comecei a trabalhar com natação nas casas. Particular. Que legal. Eu tinha um chevetinho. As demandas tínhamos... surgiam? Como que foi? Como que foi para assim. prospectar esses clientes? Foi assim. Meu pai, o senhor Antônio Leonardi, era paciente da doutora Edna Almodin e doutor Gilberto. E naquela época, ele foi até fazer uma consulta e comentou com ela que ela tinha uma filha que se formou em Londrina e trabalhava com natação e estava retornando para o Moarama. Tinha acabado de retornar. Ela falou assim, não, peça para ela vir falar comigo, que eu tenho 3 filhas e eu preciso que elas aprendam, que eu tenho piscina em casa e tal, e tal. Então, minhas primeiras clientes foram as filhas da doutora Edna e do doutor Gilberto Almodin, a Juliana, a Flávia e a Paula. A Paula hoje são 3 excelentes profissionais, elas são médicas em Maringá. E até hoje, o ano passado, nós fomos no aniversário do doutor Gilberto, e que inclusive ele é padrinho do meu filho, eles são padrinhos do André Luiz, de batismo. A gente criou um laço muito, muito bom, graças a Deus. E lá eu encontrava com as meninas, eu não vou falar nome nem nada, mas tinha uma delas que eu tinha que subir, tirar da cama para poder fazer vamos, tá na hora. E estava toda chichada, toda. A Tivete, falei, não, sua mãe tá esperando que você, no final do ano todo mundo tem que estar nadando, vamos embora. E lá subia, tirava e vamos fazer. E aí nisso foram os outros. E começou boca a boca. Aí começou. Aí vieram os meninos, os filhos da doutora Silvia Bacelar, doutor Manuel, o André e a Fernanda. Aí vieram os dos filhos do doutor Celso com a Cláudia, a da Emília com o Júlio, que já foram embora e não estão mais em Moarama. Aí foi criando, aí eu não sabia mais o que eu fazia, para onde que eu corria, porque lá dentro do carrinho era o meu caninho, que eu já tenho até hoje na academia, que eu olho para ele e falo assim, isso aqui tem história. E ia de casa em casa e também dava aula no Clube Português. Entendi. Então você fazia os particulares e ainda pegou uma parceria com o clube? Com o clube, Mas eu também, quando eu comecei... Aí no clube era para associados? Isso, para sócios. Não era particular? Não, era para sócios. Ah, tá. Você era contratado, fazia com turmas já. Isso, com turmas. E eu também, quando eu retornei, como eu era da área da educação física, eu comecei com aulas de educação física mesmo, mas não aqui em Moarama, em Xambrê. Eu fiquei alguns meses lá e tal. Primeiro só aqui em Moarama com as aulas particulares e o clube. E aí depois surgiu a oportunidade, mas daí a gente já começou a estudar a possibilidade, começou a nascer a sementinha de ter o próprio local, de ter academia e tal. Então daí aí deu certo, deixei as aulas fora e fiquei com os personagens aqui, cuidando da construção da Tutubarão. Que legal. E a ideia de construir a Tutubarão, como que foi? Bom, já tinha uma cartela de clientes? Como eu já tinha um certo número grande de clientes particulares,
E eu não tinha mais como atender tanta gente. Às vezes eu ia na casa de um e vinham outros, entendeu? Eu não só ficava com aqueles ali. Aí os pais, outros pais traziam outros filhos que eu utilizava a mesma piscina e ficava assim. Caramba, Então começou a não montar era pequenas turmas isso, nas casas que eram os amigos dos amigos, né? Então daí eu falei, aí foi sendo desta forma. E aí a gente começou a conversar. Eu e o Gabriel não tínhamos dinheiro para isso, não tínhamos, né, como fazer e tal. E aí eu comecei a conversar com meu pai, falei, pai, vamos investir aqui e tal. Mas eu nunca mexi com essas coisas e tal. Meu pai sempre foi uma pessoa mais voltada para a fazenda, sabia mexer com a fazenda. Depois, aí ele tinha vendido uma pequena propriedade aqui em Moarama, próximo a Perobal. Aí eu falei assim, vamos investir. Aí ele falou assim, será? Ele falou assim, então vamos lá. Aí nós entramos de sociedade e abrimos, aí começamos a construir a academia, aquela partezinha pequena, só hoje onde é a piscininha, a parte mais, a piscina pequena. Então era só aquilo ali. Ali na frente, onde tem a recepção, não a recepção que é a grande lá do outro lado, onde fica aquele corredor que as pessoas circulam ali era tudo. Ali eu tinha 2 vestiários pequenos, ali eu tinha recepção, entrada, e eu tinha ainda a sala de espera para as pessoas, e ali à frente, onde é hoje cozinha, sala de avaliação, sala dos professores, ali era um espaço vazio, onde a gente tinha uns pedregulhos com 4 mesinhas, 2 de um lado, 2 de outro, e uma entrada de uma escadaria principal. Era aquilo ali, a Tutubarão, por 3 anos. Tem ideia de quantos metros que era? 225 metros quadrados, porque era um barracão de 15 por 15, vai dar isso aí, não é mais ou menos? Ivete, quantos anos de Tutubarão? Vai fazer 36? Vai fazer 36 esse ano. Quantos metros tem hoje? Dá uns 1.300 metros quadrados. De 200 e poucos metros para 1.000 e... Contando, se você for contar o terreno todo, né? Com estacionamento, com isso. Teve muito crescimento de lá para cá, né? Muito. Muita luta, muita dificuldade. Você sabe que tudo que você resolve fazer, tudo demanda, eu acho que amor, empenho, e você nunca desistir, nunca desanimar, porque existem muitas pessoas e muitas coisas que te puxam para trás. Uhum. Foi desafiador para você? Muito, porque eu também não tinha vivência nenhuma de ser empresária, porque, querendo ou não... Você amava o que fazia. Sim, até hoje. Mas o empreendedorismo exige muito mais do que o amor também. Com né? certeza. Porque eu fazia tudo. Eu dava aula, eu cuidava da parte toda administrativa, financeira, contratar, preparar. Naquela época, quando nós iniciamos, não tinha a regulamentação dentro da minha área. Então, eu não tinha mão de obra específica para poder trabalhar comigo. Então, eu tinha que treinar as pessoas, principalmente aquelas pessoas que eram voltadas a crianças, que davam aula em escolinhas. Porque para você trabalhar com criança, você tem que saber que você tem primeiro passo é saber, tem que gostar. Se você não tiver empatia com a criança, você pode esquecer que não vai dar certo. Então, eu tinha que fazer isso. Então, eu comecei com a tia Ju, do tio Carlinhos. Que legal, foi a primeira professora. Fátima Zanato. Olha só. Fátima Zanato. A Gisele Moraes, que hoje mora no Mato Grosso. E a professora... Não, a professora Saia começou depois. Então, éramos nós 4. Nós 4 na piscina. E eu falava assim que foi assim um ano, foi assim a parte mais emocionante, divertida, desafiadora da minha vida. Porque a tia Ju e a tia Fátima, eu acho que eu estou falando aqui, acho que todos conhecem, eram de uma sensibilidade e de um carinho e de um amor com aquelas crianças e de uma entrega que tinha momentos que eu falava assim, por favor, as crianças precisam brincar primeiro, em certos momentos, entendeu? Porque era doação mesmo, sabe? Era algo que vinha do coração. Não era nada eu tô aqui porque eu preciso desse dinheiro, tal. Não. Amor. Amor.
Era simplesmente amor. Compraram o seu projeto, a Sim. ideia e, Uhum. inclusive, o seu amor Com certeza. pela profissão. Sim. E quando você deu aula ali no Clube Português, isso foi base para você no seu empreendedorismo? Porque ele gera turmas, né? Aí Geram era turmas. conjunto de pessoas. Como eu já trabalhava em Londrina, naquelas duas academias, verdade, então tem eu experiência de lá. já tinha experiência de Já lá. vem com a bagagem. Eu já vim com a bagagem. Agora, o método implementado na Tutubarão Foi diferente. foi diferente. Você criou. Eu criei. Por quê? Quando você está num local onde você recebe ordens ou que você fala assim, ó, você tem que fazer assim, 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 assim. Você, às vezes, detecta coisas que não tá legal, mas você está ali para fazer o que foi definido, né? Então, você acaba entrando no sistema. Quando abri a academia, eu falei assim, não, eu preciso, no final de tudo, a pessoa tem que sair daqui nadando. Então, para isso, eu precisava mudar algumas coisas dentro da minha sequência pedagógica para que eles pudessem, o objetivo deles fosse atingido. E isso eu consegui. Legal. Então, não existe dentro do Paraná, não sei nem se é até do Brasil, é uma academia que trabalha de uma forma quase que individualizada como a gente faz. Porque quando uma criança entra e que ela não sabe nada, às vezes ela precisa ficar 15 dias, 10 dias ainda sentada na borda da piscina, até você convencê-la, até ela sentir segurança em você para você colocá-la dentro da água. A partir de que ela entra e tal, até ela começar a desenvolver, a mergulhar sozinha, a ter aquela confiança mínima que ela precisa, até conseguir passar com outra criança, às vezes tem crianças que demoram 2, 3 meses. Entendi. Então, eu ficava muito... Até hoje, fico muito amarrada em alunos novos, não poder pegar, porque eu sei que tenho crianças que naquele horário eu ainda preciso trabalhar com elas sozinha. Mas aí eu enfrentava uma situação complicada com alguns pais, que eles achavam que o trabalho teria que ser constantemente individual, e não é. A criança, a partir de um certo momento, ele precisa ter esse contato com outra criança, ele precisa ser desafiado, ele precisa saber que o outro às vezes está mais adiantado e ele precisa se esforçar mais, ele precisa saber perder para poder atingir o objetivo dele, e isso a gente consegue fazer com que ele entenda. Então, às vezes, mas ele está sozinho, ele começou sozinho, tem que ficar assim. Não, agora é a hora dele estar junto com outras crianças. Esse é o poder do esporte. Com certeza. A disciplina, a competição saudável. É o que eu falo. Olha, eu falava assim, acompanhe 2 semanas. Se ele tiver regressão, a criança tiver regressão, com certeza que eu vou ser a primeira pessoa a falar, retornamos, e ele volta a ficar sozinho. Aí chegava assim, nossa, Ivete, que desenvolvimento. Falava assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando. Eu consegui detectar desde muito tempo o que é importante para a criança se desenvolver, para o adulto se desenvolver. Isso, pode confiar em mim que o trabalho que está sendo feito vai ser o melhor para ela. Não estou pensando em mim, é nela. E existem inúmeros estudos que os empresários mais bem-sucedidos praticam esporte. Inúmeros estudos. Sim. Pessoa que pratica esporte, ela tem disciplina, ela tem realmente uma concorrência mais saudável, ela entende o que é parceria. Sim. Ela consegue discernir isso daí. O esporte ele acaba proporcionando para a pessoa algo assim que é essencial, que é você entender o que é ganhar, o que é perder. Isso daí te traz, te leva para a vida toda. Eu sou uma pessoa assim realizada dentro da minha profissão, não pelo que eu consegui dentro só da natação. Eu acho assim que é a formação de outras pessoas. Eu fico assim maravilhada em saber que eu pude orientar alguém a seguir uma carreira, a fazer uma faculdade, a estudar, a ela se preparar para o futuro dela, sabe? Não que essa pessoa tenha que ter feito educação física, jamais, sabe? Então, eu sou realizada dentro da minha profissão, não só pela minha profissão, que sou professora de educação física, mas pela
influência que às vezes positiva que a gente teve para outras pessoas seguirem um caminho muito bom. E eu tenho até hoje, assim, eu fico maravilhada quando eu estou lá, que eu dei aula para, vamos supor, o André Bacelar, vamos supor, a doutora Ilana. Hoje, os filhos estão lá fazendo aula. Você já atende até a terceira geração? Já. Essa semana não, perdão. No começo do ano, entrou um aluninho com a gente e 2 semanas depois estava a mãe com o filhinho dentro da água, bebê, o pai chegou, a avó chegou e a bisavó chegou. 4 gerações? 4 gerações. Que legal. Então, a bisavó levava a filha, depois a filha levava os filhos, aí agora o filho leva os netos dela. Sabe? E ela chegou assim para mim, Ivete, uma pessoa muito querida na cidade, pessoas bem conhecidas, e falou assim, Ivete, olha, não tem explicação para o que você fez dentro da cidade, em Umuarama, na Academia Tutubarão, com todas essas pessoas que passaram por aqui. E tanto é que por isso que hoje está aqui o meu bisneto. Porque sabe da capacidade, da responsabilidade que a gente sempre teve com todas essas crianças, do cuidado, porque você trabalhar com uma criança é uma coisa. Agora, você trabalhar com uma criança dentro de uma piscina é algo completamente diferente. O cuidado é redobrado, tudo é redobrado. Então, a atenção, que nem eu estava ali dando aula, mas mesmo o meu aluno, e eu estava de olho em todos, para saber se estava todo mundo indo bem, se não estava acontecendo nada, se ninguém se machucou, se ninguém caiu, se alguém ficou sozinho, o professor não viu. Então, isso é algo até hoje que eu cobro demais de todos que trabalham comigo. Que legal. Tem uma frase que eu gosto de citar até, que fala que as atitudes falam tão alto que eu não consigo te ouvir. Só de você falar que tá na 4ª geração indo lá, já explica tudo, não precisa falar nada. Já tá... não tem como uma coisa que não é boa perdurar por 4 gerações. É impossível. Sabe, Henrique, eu acho que a gente passou por muitas coisas. Nós passamos por uma pandemia que foi assim, um caos na vida de todo mundo, inclusive na minha. Mas o fato de você saber que você, além de tudo isso, você consegue, de alguma forma, passar para a pessoa algo melhor do que aquilo ali, é algo que te motiva a sempre continuar. E é isso que eu faço. E eu quero falar muito sobre a pandemia. Antes de mais nada, tá vendo essas maravilhas aí na mesa? Sim. Esses são produtos da Cláudia Bolos Doces e Salgados. Eles têm os melhores produtos. Inclusive, Vini, um abraço para você. Eu fiz o teste e eu falo isso para qualquer um que nos assiste. É o único salgado que eu já provei e não me deu azia. Olha, eu tinha um problema sério, festa infantil, qualquer coisa. Saía de lá, aquela azia já tinha que ir pro Pantocal, não tinha jeito. O dele eu fiz o teste e ainda, quando combinado com álcool, uma cerveja, alguma coisa, piorava. Sim. Fiz o teste combinado com álcool, não dá azia. E o dele, realmente, Vini, muito bom o seu produto, viu? Cláudia Bolos Doces Salgados, fica à vontade, pode provar aí, pode consumir. Vou provar. Toma uma aguinha. Logo mais, tem uma delicinha aqui, ó, que eu vou deixar pro final, para mostrar aqui pro pessoal. Então, aqui tem algumas variedades dos produtos deles, né? Tem fritos, tem assados, tem também sanduichinhos naturais, tem doces, bolos. Então, se você precisar aí, com Cláudia certeza. Bolos Doces Salgados, pode contar com eles. Ivete, tem uma coisa que me chamou a atenção, que você conseguiu escalar muito bem seu negócio. Porque você saiu de uma academia pequena, né? Que vocês começou ali com 100 e poucos metros, 200 e poucos metros. Sim. E hoje mais de 1000 metros. Como que foi o desafio para você crescer? Como que você se estruturou? Como que você conseguiu sair desse ponto e chegar ao ponto que é hoje? Bom, nós sabíamos que, de alguma forma, a gente ia ter que crescer. Porque eu tinha uma piscina pequena, de 10 por 8, onde 2 raias são bem rasas, uma legal e uma um pouquinho mais funda. Então, ali ficava difícil para eu trabalhar com hidroginástica, com o adulto e tudo mais. Mas eu tenho uma curiosidade. Eu tinha uma equipe de natação, que naquela época, a equipe de natação da Tutubarão, não só naquela época, a gente teve outras,
Mas quando eu tinha somente a piscina pequena, então eu tinha que treinar aquela equipe e eu tinha que usar as 4 raias. De qualquer forma. Então eu fechava um horário e ali era o nosso horário de treinamento. Então era feito um rodízio. Tinha gente que nadava na rasinha, um pouquinho mais funda, então ele trocando. E mesmo na piscina rasa, eles eram obrigados a fazer a virada. Mas, Chivete, se vira. Bota a mão no chão para não bater a cabeça e vira. Quer dizer, querendo ou não, os atletas, que já eram atletas, não eram mais alunos, eles se tornaram, assim, expert em virada. Por quê? Era o ambiente que ele tinha que fazer não era o adequado, mas ele conseguia fazer. Então, quando o aluno tinha que passar para a primeira raia, ai, meu Deus. Por quê? Porque ele sabia que ele não podia tocar a mão no chão, nada. E se você tem a sua filha que nada, a Larissa é super pequenininha, ela em pé, ali na primeira raia, ainda fica no peito dela. Então, você imagina fazer a virada. Para você fazer uma virada de alguém com 12 anos, 13 anos de idade, 8, sabe? Então, eu ficava assim, maravilhada com o que eles conseguiam fazer. E eles ouviam e faziam. Tem que fazer. Tem que fazer. Então, aquilo lá, no momento da competição, na hora da competição, era muito legal para eles, porque eles tinham uma vantagem muito grande sobre os outros, porque ele, num espaço tão curto, tão pequeno, eles conseguiam fazer uma virada de excelência, que depois, na hora que ele tinha a piscina toda para ele, saía super bem. Que legal. Então, voltando. Aí a gente percebeu que precisava aumentar. Naquele tempo eu ainda não tinha filhos, porque foi em 89. Uhum. E aí nós, como o terreno era muito grande, nós falamos assim, não, vamos fazer uma piscina maior ali atrás. Uma piscina de 25, eu falei, não tem necessidade de uma piscina de 25 metros. É oficial? É, mas não tem necessidade. Para uma academia, não. Aí nós optamos em fazer, eu, meu pai e o Gabriel, fazer uma piscina de 16,67, que se você conta uma ida, volta e ida, você faz 50 metros. E se você faz 3 piscinas completas, ida, volta, 1, 2, 3, você faz 100 metros. Então, e tem várias academias que têm essa metragem. Então, daí optamos em fazer essa piscina, aí fizemos só a piscina de trás, aí aumentamos vestiário e tal e tudo mais. E tiramos o vestiário da frente. Aí aumentou também a frente e aumentou atrás. E aí a gente começou a ter, assim, isso foi em 93. Eu estava grávida do André Luiz. Então, quando inaugurou a piscina grande, a piscina de trás, eu estava grávida do meu primeiro filho e aí foi onde que aí ampliou o sistema. Mas Quando você trouxe essa piscina maior, aí a demanda automaticamente aumentou. Aumenta, por um lado, porque você vê, você coloca... Eu já comecei a trabalhar com mais hidroginástica, a turmas de adulto, que a gente não tinha. Começou a abrir o leque de opções, era só infantil. Era mais infantil. Eu tinha algumas turmas de adulto, mas assim, eram com números de pessoas reduzidas, porque eu trabalhava somente em 2 raias, as 2 raias mais fundas. E depois, aí sim, aí fica mais fácil. Aumenta bastante, mas assim, você tem espaço para colocar realmente bastante gente dentro dos horários. Mas é que sempre assim, todo mundo quer num horário, prefere aquele, não sei o quê, então acaba ficando menos. Mas em relação à piscina pequena, aumentou bastante. Legal. E aí você teve esse desenvolvimento ali no aumento da piscina, aumentou os atendimentos, aumentou a equipe. Foi desafiador? Muito. Porque logo depois... treinava. E aí veio a questão da universidade. Aí apareceu o curso, foi implementado o curso de Educação Física na Unipar, mas, consequentemente, nós tivemos o nosso sindicato criado e onde você não poderia mais ter pessoas que não estivessem fazendo o curso ou formadas. Aí mudou, aí foi desafiador, porque você dependia... Esperasse formar, ou você começaria já com alguns estagiários, que foi o que a gente fez. E também eu tinha, às vezes, algumas pessoas que eram formadas ou que estavam vindo para a cidade e que aí que não tinha nada de vivência com a educação, com natação, mas que viram ali um nicho diferente
e que daí aceitou a proposta e começamos a trabalhar com a natação. Ela só iria para ficar sozinha a partir do momento que eu tivesse falado, não, agora ela tem condições. Senão, estaria sempre acompanhada por outra pessoa. Entendi. E sempre foi assim. Por que as pessoas procuram a Tutubarão hoje no termo natação? Porque já a gente vai falar sobre o mix. A Tutubarão abriu muito o leque dela, né? Tem várias outras coisas lá, mas por que em específico a natação hoje? É por segurança, é por competição, é por saúde? Quais são os principais motivos? Vamos lá, mudou muito. Quando da inauguração da academia, o que a gente só ouvia? Aí vai fazer natação, porque é o esporte mais completo que tem. E de fato é. É, realmente. E de fato é. Então, isso que foi o lema da Academia Tutubarão, ou o que as pessoas buscavam na Academia Tutubarão quando iniciou. Certo. Hoje, já mudou muito. Hoje é uma questão de sobrevivência, de necessidade. Porque muitas pessoas têm piscinas em casa, muitas pessoas são sócios de clube, muitas pessoas viajam constantemente para locais onde tem piscina, praia e tudo mais. Resort. Então, mudou demais. Então, hoje, a natação, além de ser o esporte mais completo, o primeiro objetivo é a segurança. Segurança para as crianças. E a saúde? A saúde vem logo a seguir com o adulto. Porque é natural que os pais... o objetivo principal dele é o filho. Então, ele foi para a segurança. Aí, depois, ele vê o benefício que está tendo para o filho, aí ele vai para a saúde dele. Eu tenho uma história minha, inclusive. Eu, quando tinha ali 7 anos, aos 10 anos, eu sofria muito, muito, muito com bronquite. Assim, era inalação em cima de inalação, não sarava, assim, era horrível. E aí, a natação me ajudou. André Luiz. Me curou, na verdade. Eu posso falar que curou, porque eu não tenho mais. O meu filho, André Luiz, com 6 meses, desenvolveu bronquite. Herança do pai e tudo mais. Eu falei, cada coisa para deixar de herança. O André Luiz fazia natação todos os dias da semana. Todos os dias da semana. Com 5 anos de idade, ele estava curado. Por quê? O que a natação faz de benefício para pessoas com dificuldade respiratória, nesse caso? Ela trabalha muito os brônquios. Ela fortalece demais os brônquios. E aí, mesmo ele, às vezes, em crise, ele ia. Quando ele não estava muito bem, aí eu segurava um pouquinho. Aí, quando ele com 6 anos, ele falou assim... Aí, desde os 5 anos, ele começou a não ter mais crises. Aí, ele virou para mim e falou assim, posso diminuir um pouco? Sim, vem 3 vezes na semana agora. Mesmo assim, ele continuou. E continuou até quando ele foi embora daqui. Entendi. Ele saiu para estudar e tudo mais. E ele ia, às vezes ele passou a diminuir, às vezes ele ia 1, 2 vezes, às vezes ia 1, mas ele não deixava de fazer. Por quê? Porque é essencial para a criança que tem um problema respiratório ela procurar uma academia de natação. É essencial. A própria bronquite em si, a asma, tal, ela existe uma janelinha ali. Se você fizer um tratamento correto, até aquela janela ela superou, provavelmente ela não vai ter mais crises. O meu segundo filho, o Rafael, ele também já fazia desde pequeno. Só que o Rafael teve um problema sério de refluxo até os 5 anos de idade. E até então ele não tinha asma nem nada. Só que sarou do refluxo, veio a asma. Mesma coisa. Natação, 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 esporte, natação. E hoje, aí depois ele virou atleta também. Ele competia comigo nas equipes e tudo mais. E zerado. Quer dizer, pode acontecer um gatilho lá na frente, a gente não sabe. Alguma coisa acontecer, você às vezes está num momento que tua resistência cai demais, você não sabe. Mas aquela fase de inalação, bombinha, perder aula porque não conseguia nem ficar em pé. E o André Luiz, ele ficava muito, muito, muito debilitado. Ele quase ficava que 1 mês sem conseguir ir para a aula, de tão mal. O Rafael já era diferente. Era um quadro igual, mas eu tinha que
para, senta, senão você vai ter um treco. De tanto que ele corria, brincava, ele sempre foi muito ativo e tal. Então, a gente sabe que a atividade física e a natação, para a pessoa que tem dificuldade respiratória, um problema respiratório, é a principal atividade que ele tem que fazer. Legal. E para quem quer melhorar a performance, então, por exemplo, a pessoa pratica corrida, ela pratica algum outro esporte, ela quer fazer a natação combinado, isso ajuda? Ajuda demais. A natação... Enquanto você fala, eu vou comer uma pizzinha. Vamos lá. Você corre, você malha, você faz academia, você tem personal e tal. Você entrou na água, você é um zero à esquerda. Você não consegue. Você faz uma piscina, 2 piscinas e a sua resistência foi lá embaixo. Só que se você faz a natação, você transfere para os outros esportes. Ele te dá um ganho para as outras atividades. Por quê? A respiração na natação é diferente da respiração. Você vai correr, você inspira e expira a boca. Inspira e expira. Então, é nariz-boca, nariz-boca, é diferente. Você vai nadar, é boca, nariz. É boca, nariz. É diferente. Foi uma dificuldade que eu tive quando eu comecei a natação. É diferente. Então, você precisa... Então, a hora que você entra na água, é como se você não soubesse fazer nada. Você não tem resistência para nada, porque muda tudo. Só que a partir do momento que você aprendeu e que você pegou essa técnica, você vai conseguindo acondicionamento físico, e você transfere isso daí para fora. É impressionante. E agora, não só falando da natação em si... Você já sabe, né? Muitas pessoas sabem. A academia inclui um outro método na piscina, que é o Aquaforce. Legal. Fala um pouco mais do Aquaforce, porque é uma novidade, né? Não é uma novidade. Todo mundo conhece ou entende ainda o que é o Aquaforce. O Aquaforce, quem olha, chega e fala assim, mas é uma hidroginástica. Não, não é uma hidroginástica. O Aquaforce é uma atividade física que você realiza dentro da piscina com alto teor de gasto energético e com uma elevação de frequência cardíaca muito alta. É como se você fizesse um HIIT na musculação. Certo. Tá? Os benefícios do Aquaforce, para quem inicia, é assustador. O gasto calórico, nós já medimos, alguns alunos já fizeram também essa medição, ele perde em torno de... Tem pessoas que, claro que cada um é cada um, mas ele perde em torno de 400 a 650 calorias por aula. É muito puxado. É muito puxado. Então, a pessoa entra e fala assim, nossa, isso aí vai ser moleza para mim. E não é. Você sai da aula extenuado, mas ao mesmo tempo, como você está dentro de uma piscina, você não sente tanto cansaço como se você estivesse fora. Tá? Então, é uma atividade assim que as pessoas estão gostando pra caramba, e eu estou muito feliz. Inclusive, amanhã nós abrimos uma nova turma, que eu só tinha turma de segunda e quarta às 18h30, e assim, com 40 pessoas, 30 pessoas no mesmo tempo fazendo aula. É muito legal. E agora, de terça e quinta, nós vamos começar a turma às 19h45 até às 20h30. Legal. E a natação é a partir de que idade? Para quem está nos assistindo aí, ela a partir de que idade vai até qual idade? Não tem até qual idade, não. Mas ela inicia a partir de 6 meses. Certo. Só que, por exemplo, o meu neto, que agora está com 1 aninho e 3 meses, eu comecei com 3 meses. E ele ama de paixão. Se você aceitar mais uma aí. Vamos lá, já tem uma. A Larissa faz lá com a tia Ivete. Inclusive, tenho vários relatos que quero falar aqui para você sobre os benefícios que trouxe para nossa família a natação. E com certeza, a Eloá, eu quero levar ela mais cedo, porque faz total sentido. Faz total sentido. Come um salgadinho aí, Ivete. Come aí. Vamos fala lá. O que você achou dos produtos da Cláudia Boas Doces Salgados. Olha lá, hein? Enquanto isso, eu vou falar da Filato Bene, a marca que veste líderes. A Filato tá me vestindo aqui pro podcast também. Ela, vira e mexe, vocês estão vendo aparecer aqui na tela os anúncios da Filato Bene. Mas eu quero falar um pouquinho mais da parte de alfaiataria deles. Para você que precisa se posicionar, trabalhar a sua imagem, às vezes você é um profissional que quer transmitir mais valor e credibilidade, passa na loja da Filato Bene aqui em Umuarama,
fala lá com o Léo, o proprietário. Vai ter um atendimento astronômico. A Filato Bene é a marca que veste líderes. Inclusive, é muito utilizado esse tipo de roupa por pessoas que advogam, para pessoas que são médicas, pessoas que são empresárias, consórcio e tudo mais. Porém, muitas vezes você não se enxerga vestindo assim. Passa lá que eles vão te dar uma consultoria. Eles vão olhar o seu perfil, entender sua profissão e ver como você pode se vestir melhor dentro da sua profissão. Muitas vezes não é alfaiataria, mas eles têm lá a parte de polo, camisas básicas. Então, eles vão ensinar você a se vestir melhor. Então, passa lá e conversa com o Leonardo da Filato Bene, que é a marca que veste líderes. Tivete, tem uma coisa interessante na sua história aí, que eu gostaria de retomar. A gente já passou por algumas situações aqui em Moarama, de desastre mesmo, né? Crianças que sofreram afogamento, inclusive até faleceu e tudo mais. E tem pais que às vezes não entendem a importância da natação. Muitas vezes frequenta o porto, vai lá com o filho, por mais que tá de colete, né? A criança, você sabe, virou as costas, ela tira o colete e puf pra água. Com certeza. Eu tenho 2 meninas, então a gente sabe como que é. O que você fala? A questão da conscientização mesmo, da natação, para essas pessoas que frequentam lugar com piscina, com rio. Acho que 100% das pessoas frequentam isso, né? Porque é um dos nossos lazeres aqui numa cidade tão quente, Sim. que é o Moarama. O calor é muito intenso, as pessoas acabam querendo se refrescar. O que vocês falam para esses pais? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar o seguinte: o índice de afogamento no Brasil é assustador, principalmente com crianças. Aí a pessoa fala assim para mim: mas o meu filho tem 6 meses de idade, não vai saber nadar. Não é isso que a gente está propondo para a criança que inicia atividade física com 6 meses na natação. É um trabalho gradativo. O objetivo nosso com uma criança até os 2, 3 anos de idade não é ensinar estilo, não é nada. Se salvar. É ela ter a extrema necessidade ou consciência de que se ela cair numa piscina, ela vai sair. Ela vai chegar numa borda, ela vai conseguir subir sozinha. Então, o objetivo nosso é esse. É a segurança dela em primeiro lugar. O nadar vai ser uma consequência de todo o projeto, de toda a dedicação dela e de toda... A gente sabe que cada um é cada um, a coordenação motora de um é diferente da outra, a vontade de um é diferente da outra e tudo mais. Então, o objetivo final é nadar, mas o principal é a segurança dela. Eu tive um aluninho, ele estava fazendo personal comigo quando ele começou, ele tinha 2 aninhos. Uma pessoa também que eu já dei aula para o pai dele. Olha, é impressionante. Aí, 2 semanas depois dele ter começado a sair da borda, então, eu cobro muito do meu aluno pequenininho, ele conseguir subir sozinho na borda. Então, eu penduro ele na borda e vou aos pouquinhos, puxa, sobe, puxa o bracinho, vai para frente e traz a perninha. E aos pouquinhos eu vou apoiando até com que ele suba sozinho. E com esse menininho não foi diferente. 2 semanas depois, ele já estava quase subindo sozinho. E aí a mãe chegou para mim e falou assim: Vete, você não vai acreditar. Ele caiu na piscina e ninguém viu. E ele veio até a borda e subiu sozinho. A gente viu quando ele estava subindo. Ela falava assim para mim, com os olhos cheios d'água, que em 15 dias, a criança dela se salvou de um afogamento. Porque como ninguém viu, provavelmente ele ia ficar lá embaixo por mais tempo, ou poderia acontecer o pior, ou poderia acontecer dele ter uma sequela ou alguma coisa. Então, o que nós, pais, hoje eu já sou avó, o que os pais precisam ter em mente? É a questão da segurança. Mesmo que a criança esteja numa aula de natação, já esteja bem, você nunca deve deixar uma criança sozinha numa piscina, sem um adulto perto. Você nunca sabe o que pode acontecer. Ela pode ter engasgar com alguma coisa, ela pode ter se assustado com alguma outra coisa, ou se prendeu em algo, ou alguém a empurrou para baixo, porque crianças brincam sem noção do perigo que pode acontecer.
né? Então, eu cobro muito dos pais dos meus alunos, não deixe os seus filhos sozinhos. Ele já tem uma certa noção? Já. Ele vai conseguir subir? Vai. Mas a gente não pode, em hipótese alguma, correr o risco, né, dessa criança sofrer ter alguma tragédia por trás. E eu fico desesperada quando eu ouço alguma coisa que aconteceu, e nós tivemos relatos, coisas aqui em Cruzeiro, aqui em Moarama, que abala a gente. Para você ter uma ideia, essa última criança que faleceu lá no parque, eu já havia determinado. Nós temos na academia uma semana que se chama Semana do Autossalvamento. O que quer dizer isso? É uma semana de aula normal, só que a criança, ela não vem para a aula com maiozinho, sunguinha e toquinha. Ela vai de roupa. Ela vem de roupa. Eu lembro, a Larissa fez. Ela vem de roupa, ela vem até de tênis. Por quê? Quando você cai, uma tragédia, uma coisa acontece, você não tá de maiô, de toquinha para sair igual você faz na natação. Não. Ela cai de roupa, ela cai de moletom, ela cai de sandália, ela cai de tênis. E se você, adulto, entrar numa piscina de roupa, você me fala o que é que acontece com você. Então, nós preparamos a criança para essa situação. E nós havíamos já determinado que a semana seguinte seria. Na segunda-feira eu já determinei com a minha equipe, já agenda para a semana que vem nós fazemos a aula de autossalvamento e tal. Aí, naquela noite, acontece aquela tragédia. No dia seguinte, eu falei, cancela. Cancela, porque aquilo mexeu tanto com a gente. E, às vezes, você não sabe o que outras pessoas também pensam. Está fazendo isso por causa disso? E não é. Então, cancelei. Deixamos para mais para frente e tal. Inclusive, agora, esse mês, temos novamente. Então, a gente procura fazer 2 vezes ao ano esse evento para que a criança entenda o que é ela estar numa piscina de maiô, de biquíni, ou mesmo sem touca, porque já atrapalha demais, e quando ela cai numa piscina de roupa. Principalmente meninas com cabelo comprido, sim, né? Sim. Eu tenho uma aluna, que foi minha aluna hoje, a gente conversa muito, e ela é um amor, você conhece também. Ela virava para mim e falava assim, Ivete, se eu cair no mar, numa piscina, e eu tiver sem touca, sem óculos e sem meu tampão de ouvido, eu morro afogada. Eu falava, pelo amor de Deus. Onde assim, por quê? Porque é diferente. É diferente. O cabelo vem no seu rosto, né? Você tá sem óculos, você não consegue enxergar. É tudo novo, é tudo diferente, como se você nunca tivesse feito nada mesmo. E é imprescindível que você faça isso com as crianças, elas precisam ter essa noção. Os meus atletas, quando a gente tinha equipe, eles nadavam de camiseta. Mas era por quê? Por causa da resistência. Até em filmes a gente vê aquelas pessoas vão pular no mar para salvar alguém, você vê que ela começa a tirar a bota, tirar a calça. Realmente... Se você cair numa piscina, ou no mar, ou alguma coisa, e você tiver de sapato, pega essa dica. De bota, a primeira coisa que você faz é arranca o sapato. Arranca a bota. E se tiver com blusa pesada, também joga fora. Porque aquilo ali vai te puxar para baixo. Se você já tem dificuldade, com aquilo ali te puxa. Porque o pé, ele precisa de liberdade para poder fazer o movimento para você se sustentar na água. O calçado, ele te limita. Você não consegue. Você não consegue fazer aquele movimento de flexão e extensão que ele vai te sustentar. E se você tiver com uma bota, então, gente, acabou. Não consegue. Entendi. E aí, gostou do salgadinho? Uma delícia. Vocês estão de parabéns. Com certeza será uma nova cliente. Ó, já vou pegar aqui essa novidade aqui, ó. Meu Deus. Um churros diferenciado deles. E você tem 2 sabores aí, ó. Tem um que é de Nutella, o outro que é doce de leite. E aí tem até as bolinhas ali que você pode depois tá enfeitando melhor seu churros. Que legal. Mais pra frente a gente já vai consumir um deles. E eu lembrei uma coisa interessante do Mota aqui também, do iPhone. Ele tem uma alta clientela que faz o upgrade. Então a pessoa que às vezes tá com o celular ali já mais ultrapassado, ele tem essa opção de upgrade, ele também pega o celular Isso é bom. usado da pessoa para facilitar a negociação. Não precisa mais para os Estados Unidos. Aí, não, com certeza. E ele é uma pessoa de extrema confiança, procedência, então é muito importante também, principalmente nesse mercado. Tem muitas pessoas aí que
infelizmente, não trabalham de forma honesta. Ele é uma pessoa que trabalha de forma honesta. E Ivete, vamos lá. Você teve já alguma aluna que passou por problema de afogamento? Alguma ex-aluna que teve problema de afogamento, passou por alguma situação? Rick, quando eu ouço alguma coisa dessa, com essa pergunta que você me faz, eu chego a me arrepiar. Eu tive uma aluna que, infelizmente, na pandemia, ela chegou a falecer, ela veio a falecer, mas de Covid. Uhum. E é uma pessoa muito querida em Moarama, acho que todo mundo conhece. Fico meio emocionada. Um dia, ela chegou para mim, antes de todo esse processo de pandemia e tudo mais, ela chegou para mim e nós nos encontramos, acho que no supermercado. Ela chegou para mim, me deu um abraço tão apertado, porque fazia muitos anos que ela não voltava para natação, e virou para mim e falou assim: você me salvou. Eu falei: como assim eu te salvei? Ela falou: Ivete, eu fui para a praia e estava brincando no raso. De repente, do nada, eu fui um pouquinho mais para fundo, tal, mas tinha pé, tudo certo. De repente, não tinha mais pé para mim. Nossa. E eu me assustei de uma tal forma e eu não conseguia ficar em cima. E eu fui bebendo água, eu fui entrando em desespero, eu fui me batendo. Aí, de repente, eu fechei o olho, ela me contava aquilo, eu me arrepiava inteira. Ela falou assim: eu vi você na minha frente, você estava junto comigo. Você falava assim para mim: calma, respira, lembra de tudo que você já fez, respira e solta o seu corpo. E deixa a onda te levar. Porque não adianta, a hora que você está numa situação dessa, você lutar contra. Você tem que ir a favor ou diagonal. E ela falou assim: eu fui me acalmando, e você estava do meu lado, você estava junto comigo. Olha que interessante. E eu fui saindo, mas eu chorei tanto, ela falava para mim assim, tanto, eu não tenho como te agradecer o que você fez por mim, porque eu sabia, mas eu me apavorei de uma tal forma, no desespero, esqueceu e eu ia morrer, eu ia me afogar. E ela falou: e eu saí da água, graças a você, a tudo que você falou para mim, tudo que você falava para mim e tudo mais. Então, aquilo me marcou de uma tal forma que eu falei assim: meu Deus do céu, toda vez que eu lembro disso, eu me emociono, eu me arrepio, porque essa vida eu tenho certeza que eu salvei, né? Eu acho que de alguma forma, outras por aí também, de uma forma menos intensa, né, como ocorreu com ela, mas deu certo. Então, eu fico muito feliz. Isso motiva você? Com certeza. O Rick, eu acho assim, para quem é empresário hoje no Brasil, a nossa carga tributária, tudo que a gente enfrenta é tão desumano, tem hora, que você fala assim: puxa, será que eu preciso disso? Eu posso ficar em casa. Eu estou numa idade que eu já poderia estar em casa, tranquila, sei lá, ou enfrentando certas coisas. Mas a hora que eu chego e que eu vejo os meus alunos e que eu entro dentro daquela piscina, que eu me entrego para a aula, eu não vejo outra coisa em volta de mim. Eu vejo o meu aluno. Claro que você está atenta à piscina em si, mas o seu aluno, o meu aluno é o meu ponto principal. Então você acaba falando assim: não, eu preciso continuar porque muitas pessoas dependem de mim. Não só de mim como empresária, mas de mim como profissional. E se eu conseguir colocar para tantos alunos que aparecem, de 10 pessoas entenderem a necessidade da atividade física, o bem que ela causa, que ela proporciona, então eu já fico feliz. Já estou realizada. E esse processo você consegue já ensinando desde criança para as pessoas o cuidado com a água? Sim. E do mar também? Vocês passam a noção do mar? Mar você nunca brinca. Rio, muito menos. Eu vou pro mar? Jamais. Mais, né? Porque você pode enfrentar uma situação que você não foi preparada para aquilo. Você nadar numa piscina é uma coisa. Você nadar num ambiente controlado, né? Controlado e tal. Uma vez, sempre que nós viajávamos, eu levava todos os meus sobrinhos juntos comigo. Todos não, alguns. Que eu vou pegar um churro. Pega lá.
Eu tinha o meu filho pequenininho, e aí eu levava mais 3 comigo, 3 sobrinhos. Assim, de 5, de 6, de 8 e de 13 anos, mais um pouco. Aí nós fomos para Bombinhas. Mas naquela mais atrás, né, uma época diferente, tava diferente lá. Aí nós fomos num pier que entrava assim dentro da piscina, dentro do mar assim, e eu olhei para eles e falei assim: "Vamos nadar até lá?" Aí eles falaram assim: "Vamos." Aí eu falei: "Não, meu pequeno não vai. Gabriel, leva ele para mim, encontra a gente do outro lado." E eu entrei junto com os outros, um de 8, um de 13, e fomos nadando. No meio do trajeto, eu parei. Falei: "O que eu estou fazendo aqui com essas crianças?" Né? Me deu aquela coisa assim: será que está tudo bem? Será que eu fiz a coisa certa? Será que eles vão conseguir? Aí você não nadava, e nadar no mar é muito complicado, porque a onda vem e você dá baçada em falso. Então a minha preocupação com eles foi muito grande. E a minha alegria maior, saber que a gente chegou do outro lado inteiro, nossa, foi melhor ainda. Quer dizer, eram crianças e eu vi que eles sabiam que deu certo e que eles estavam preparados para outras situações, né? Mas, então, eu sabia. E quando entra uma pessoa que não tem o domínio da água, entra no mar, pega uma correnteza, e aí, o que pode acontecer? É normal as pessoas subestimar a água? Sim, muito corriqueiro. Eles acham... Eu, que sou professora de natação, sem nadar e tudo mais, eu não brinco com o mar, porque o mar, ele é dono do lugar dele. Eu ali sou uma intrusa. Então, se eu não tiver a consciência de que eu preciso me preservar e que eu preciso, além de mim, passar para outras pessoas esse cuidado e essa responsabilidade, né, não dá. Eu vou, quando tem local para cair no mar, mesmo em alto mar, você entra, você brinca. Não entro, aí eu não entro de colete, né? Quem sabe tal, pode entrar. Então, mas, por exemplo, o Gabriel, ele fala: "Não entro sem colete nem a pau." Então você entra de colete. É isso que tem que ter. Você ter a consciência do que você pode e o que você não pode. Uhum. Né? Agora, você estar na borda, na beirada da praia ali, e onde vem aquela correnteza mesmo ali, você não brinca. Eu não brinco. Não brinco mesmo, porque eu sei que pode ocorrer situações muito difíceis. Para essas pessoas que aprendem a nadar sozinha, qual que é a diferença delas para quem aprende a nadar profissional com você ali? É técnica. É técnica. E a questão do fôlego, é porque a pessoa que aprendeu sozinha, ela vai nadar? Vai. Dentro do que ela aprendeu, nem que for arrastão, aquela técnica arrastão. Ela vai. Só que vai chegar um momento que ela vai se cansar muito e que ela não vai conseguir mais fazer. Eu mesmo não sabia, no mar, diagonal. Diagonal. Quando você vem, você pega, você nunca tenta voltar de frente. E mesmo rio. Se você cair num rio, você nunca nade aqui, você nade diagonal, porque você vai em direção à borda. E no mar, quando tiver essas correntezas, também. Não é tentar sair de frente, porque a água está te puxando para trás. Você vem diagonal, sempre diagonal. Entendi. Daí você consegue sair. Então, o que acontece com uma academia, uma escola de natação, um local onde vai te ensinar? Ela vai te ensinar a técnica correta. Tá? Não quer dizer que a pessoa que aprendeu sozinha ou com alguém que sabia alguma coisa e passou, ele não sabe nadar. Ele sabe nadar, mas dentro do que ele conseguiu aprender. Agora, a técnica, não. A técnica você vai ter com pessoas que sabem, que vão poder te orientar a melhor forma possível para você ter sustentação na água, para você ter um empuxo, para você ter um deslocamento e tudo mais. Ó, tem uma história muito interessante. Eu sempre tive equipe de natação. Certo. Então, nós íamos para competições em Paraná inteiro, Campeonato Sul Brasileiro, fomos para Belo Horizonte várias vezes. Então, nós sempre tivemos equipes muito boas e com atletas excelentes até a nível nacional. Aí, Henrique, me perdi. Tranquilo, normal. Você falou que você sempre teve... Esse Covid acabou comigo. Você falou que tinha uma história muito boa para contar, que sempre teve muitas pessoas... Lembrei. Isso. Lembrei.
Meu filho foi morar em Curitiba. Certo. O André ou... O André. O André. Foi fazer faculdade e tal. E lá, ele tinha uma namorada que ia fazer um intercâmbio e ela precisava aprender a nadar para ir para esse intercâmbio, que ela iria para uma casa onde tinham crianças e tinha piscina, então precisava saber. E ela foi fazer academia, foi fazer natação, acho que, eu não me lembro agora a academia que foi. Aí, o André foi assistir a aula, estava lá, sentado na bordinha, na escadinha, no degrau lá, assistindo, na arquibancadinha, e ela fazendo aula. No final da aula, ela chegou pro professor e falou assim, o meu namorado a mãe dele tem uma academia de natação, né? Aí ele falou, onde? Aí ela falou assim, em Moarama. Eu já sei, é a Tutubarão. Todos nós conhecemos a Tutubarão. Caramba, que fama. A gente conhece a Tutubarão pela técnica que os alunos têm. Nossa, que legal. Eu fiquei assim, simplesmente assim, maravilhada, porque era diferente mesmo. Nós sempre tivemos, assim, os nossos alunos, nossos atletas, tinham uma técnica, assim, perfeita. Ele poderia não ser tão rápido como os outros, porque a velocidade envolve muitas coisas, né? Tem gente que é mais alto, tem um pé maior, uma mão maior, puxa mais. Tudo isso beneficia. Tudo. Então, não quer dizer que só a técnica... Por falar nisso, vocês tinham muito campeonato naquela época? Muito. E hoje já não se vê tanto, né? Hoje não. A natação, querendo ou não, ela é um esporte caro para você. É igual um tênis, né? Ele é caro. Então, você vai levar uma equipe para natação, para uma competição. Se ele nadar 5 provas, eu tenho que pagar 5 provas. Para 5 inscrição. Fora deslocamento. De 1, né? Isso de 1, né? Você tem uma equipe de 20, de 15, então fica caro. Não tem incentivo nenhum de governo? Não, a gente tinha, a prefeitura sempre nos auxiliou com essas viagens e tudo mais. Mas tinham competições que era muito difícil, que você precisava de muito dinheiro, você se deslocar. Primeiro, a gente ia para Porto Alegre. E ganhavam competições? Ganhávamos. Que legal. Ganhávamos. Eu cheguei a saí daqui terça-feira, de manhã, só voltar no outro dia, na segunda da outra semana, com competição. Então, eu adorava o que eu fazia. Só que você acaba ficando muito tempo fora, você tem filhos, você tem marido, você tem empresa, né? Então, tudo isso daí também acabou. E aquele tal negócio, Henrique, você me diga, você tem isso aqui, se você não estiver aqui. Não funciona. Então, não adianta. Você tem que estar presente. Aí é o equilíbrio do sonho com a razão. Não tem jeito, né? Não tem. Você tem que ser realista. E sobre a sua questão de levar a natação como algo terapêutico, também acontece? Acontece. Hoje em dia, a reabilitação na água, não só hoje em dia, já há muito tempo, ela é espetacular. Eu tive situações de alunos que chegaram lá pra gente que não conseguia andar. Tinha problema locomotor e tudo mais, e não ia. Aí passava-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí a criança vinha até você andando. Nossa. É uma realização, é assim você agradecer a Deus por aquilo ali, pelo que você faz. Pessoas... nós atendemos lá algumas pessoas com problemas de coluna, de joelho, de quadril, pessoas com AVC, pessoas... Nós temos um caso de um rapaz que teve um problema seríssimo de choque. Tomou um choque? Ele aprendeu tudo de novo. Aprendeu a andar, aprendeu a falar, tudo. E a natação auxilia ele a ter essa mobilidade, né? Que legal. Ajuda demais. Nós temos crianças... Então tem uma parceria forte com fisioterapia, né? Hoje eu não tenho mais fisioterapeuta ali. Nós tínhamos... ele pode prescrever? Pode prescrever. Pra fortalecer. A natação porque em si... o impacto é menor, né? Você não tem impacto. A água, ela te... sobrepeso, talvez... A água em si é bom, porque você entrou nela, você já perdeu 70% do teu peso.
Então, ali, você consegue Fazer exercício sem exercício sem impacto nenhum. impacto. Legal. Então, a pessoa fez uma cirurgia de joelho. É para água. Tem jeito. Ela tem fisioterapia? Tem. Existem coisas que a natação não vai conseguir pegar. Que a fisioterapia que vai conseguir chegar a determinada musculatura. Mas pode ajudar auxilia demais. no processo. No processo. Uhum. É muito bonito de ver. Um tópico interessante. Inclusive, minha mãe, ela faz parte desse tópico. E para quem tem medo? Medo de água, pavor de aprender a nadar, pavor de mergulho, pavor... Como que funciona isso dentro da academia? Você já pegou casos assim? Nossa! Eu tenho uma aluna, tive uma aluna, que ela entrou e era na piscina pequena ainda. Ela entrou, desceu a escadinha e eu fui andando com ela até a outra borda, conversando. Porque eu já sabia que ela tinha medo e tal. E fui conversando com ela e tal, não sei o que lá, procurando saber qual realmente é o medo, porque às vezes a pessoa acha que tem medo e não tem. Tá? E fui com ela até o outro lado. E fui conversando. Aí, na volta eu já fui começando um processo de respiração. Só assoprar. Chegou do outro lado que ela entrou na escadinha, ela grudou na escadinha e falou, tô indo embora. Eu falei, não, você não vai. Mas, Ivete, eu não vou conseguir. Você vai conseguir. Eu falei, desce e vamos lá. Nada, os 4 estilos. Olha só. Aprendeu os 4 estilos. Quer dizer, se eu, naquele momento, tivesse desistido dela, ela não... até hoje, era uma pessoa que não sabia nadar. E você vê, e não é difícil. O que você precisa é ter, na pessoa que está ensinando você, a segurança que ela precisa. Eu não vou cobrar nada dela que eu sei que ela não está preparada a fazer. Então, se ela precisa da minha mão o tempo inteiro, ela vai ter a minha mão o tempo inteiro. No momento que ela conseguir tirar o pé do chão, é uma vitória. Sabe? Se eu botar num macarrão, numa prancha, sem mergulhar. A hora que ela consegue abaixar a cabeça e tal, é a segurança que você passa para ela. Então, para quem tem medo de aprender a nadar, tem que se arriscar, tenta lá, profissionais qualificados, passar a segurança. A primeira coisa que você precisa ter é a vontade de aprender. A partir do momento que você tem a vontade de aprender, deixa com a gente que a gente faz o resto. E o medo de, na minha opinião, né, ver se eu estou errado, o medo de aprender a nadar não pode ser maior do que o medo de se afogar. Então, com pessoa, certeza. Mesmo com medo, acho que ela deve procurar com certeza. a natação, porque se acontece o pior... A gente nunca sabe o que é que pode acontecer, mas o fato de você já ser uma pessoa que tem essa, vamos supor, adaptação com a água, você não precisa nem nadar. Só de cachorrinho você já saiu, você se salvou. Legal. E pegando lá da fobia, existe muito? Existe. Pessoa com fobia de ambientes fechados, água e tudo mais? Bem menos. Assim, lá com a gente, de ambiente fechado, sim. Mas com a água já apareceu muita gente. E para quebrar esse processo? Devagarzinho. Mas tem como? Tem como. Tem como. E às vezes a pessoa se surpreende com o tempo curto que é. Vou te contar uma história interessante minha. Hum. Aqui na empresa, a gente tem um Estúdio K. Você já fez fotos aqui com a gente. Em 16 anos que eu tô nesse negócio, foi a primeira vez que eu detectei uma pessoa assim... Nossa, mas ela tremia... Um pavor, nossa, e ela não falava. Aí quando acabou as fotos e tudo mais, eu falei pra ela, assim, viu, por que você ficou tão tensa assim? E ela falou assim, porque eu tenho pavor de provador. Olha. Ela falou assim, eu não piso em loja de roupa por conta de provador. Você já pensou? Eu falei, nossa, mas se você tivesse me falado, tem um banheiro aqui e tal. Ela falou assim, pois é, mas eu tenho vergonha de falar. Imagino. E eu tô te expondo isso porque eu vi que você percebeu. Imagina a situação dela. E foi a primeira vez que eu consegui usar o provador. Por mais que eu estava com medo, eu me propus a fazer isso. Eu falei, cara, que interessante. Então a gente não faz ideia de como as pessoas se comportam, né? Porque se a gente não tivesse sensibilidade, se eu não tivesse perguntado, ela ia embora daqui, mais um trauma na vida, né? Mais um trauma na vida. E pra pessoa que tem alguma fobia com alguma coisa,
É só ela que sabe o que ela passa. A gente nem imagina. Você jamais imaginou que ela pudesse... Eu conheço uma pessoa que, se entrar uma borboleta aqui, ela morre. O que uma borboleta vai fazer para... Medo de borboleta. Então, a gente tem que saber entender, tem que saber respeitar. Então, com a água lá, com a natação, é muito disso. A gente tem que conversar muito. Primeiro, você tem que passar uma tranquilidade, uma segurança que ela precisa. Você sempre vai estar ali, até, né, a hora que ela se sentir à vontade e tudo mais. Mas já passei por algumas situações além dessa, muitas outras. Tivete, se você pudesse espalhar uma mensagem para o mundo inteiro sobre a segurança na água, qual seria essa mensagem? A minha mensagem? Ultrapasse seus limites. Supere a dificuldade. Se você tem medo e se você quer aprender, faça. Vá fazer e que você vai conseguir. Procure um local onde você realmente vai sentir tranquilidade, que você vai se sentir acolhida e você, lá na frente, você vai falar assim, quanto tempo eu perdi na minha vida? Porque algumas vezes eu comento assim, você não precisa vir aqui para você aprender a nadar. Você pode fazer só para você brincar dentro da piscina, com seus filhos, com seus netos, para você viver a vida. E se você tem medo da água, você não está vivendo a vida de acordo. Viva. Exatamente. Vamos lá. Explica para a galera entender o que é Tutubarão nos dias de hoje, 36 anos praticamente depois Vamos de lá. inaugurado, né? Completamos 35 anos agora em setembro, né? Então, Outubro. É outubro. Explica pro pessoal o que é a Tutubarão nos dias de hoje, o que ela tem lá dentro, porque hoje o seu core business é a natação, mas você tem vários outros negócios lá dentro. Conta um pouquinho mais pra galera entender o que encontra lá. A Tutubarão hoje ela é uma empresa de 35 anos e não deixou de ser familiar ainda não. Ela continua sendo uma empresa muito familiar. Nós desenvolvemos as aulas de natação infantil para bebê, para crianças, adultos. Aí nós temos hidroginástica, o Aquaforce, que está bombando. É algo assim que, se você tiver interesse, vá, faça uma aula sem compromisso algum, você vai amar. E aí depois temos a parte da seca, que é a musculação, personal. Temos o treinamento funcional. Tem a academia completa lá. Completa. Quem quiser malhar. Sim, tem tudo. Combinação perfeita, né? Fazer musculação e a natação. Né? Nós temos vários alunos que fazem isso. E às vezes eles fazem até no mesmo dia. Por quê? Porque você malha, fica dolorido, não fica? Vai pra água. Legal. Relaxou. Outro dia você não tem dor. Então temos vários alunos que fazem isso. Funcional. Kids. O Kids não. Mas temos o funcional, temos uma área grande de estacionamento, onde você vai ficar à vontade, estacionar seu carro direitinho. E estamos à disposição. A hidroginástica, para quem está nos assistindo, ela não é só para idoso, né? Não. Porque é uma coisa que as pessoas só vê, nossa, vai ter idoso. A hidroginástica, ela atende a gestantes, ela atende a pessoas que às vezes não têm condições de estar fazendo uma outra atividade. A pessoa que saiu de um processo cirúrgico e que já está liberado para alguma atividade física, vai para a hidroginástica ou então até peso para natação. A hidroginástica, eu acho assim, é muito interessante para aquelas pessoas que nunca na vida tiveram oportunidade alguma de praticar uma atividade física. Hoje já estão numa idade mais avançada, e nem tiveram condições de entrar dentro de uma piscina. Às vezes chega aquelas senhorinhas lá, mas eu tenho vergonha, eu não sei o quê. Mas não tem nada a ver. Depois que você fizer a primeira aula, você me conta. Ai, pelo amor de Deus, amei. Na pandemia, nós enfrentamos uma situação assim que dava dó. Eu chegava a chorar de dó. Porque ficamos fechados um bom tempo, aí liberou, mas não liberou para idoso. Ah, verdade. Não liberou, risco, né? Não liberou para grupo de risco. Elas ligavam para a gente chorando. Eu preciso fazer a minha hidroginástica. Eu estou travando. Eu não consigo mais ter a mesma mobilidade que antes, enquanto eu fazia. Eu falei assim, olha, infelizmente ainda não posso. Então foi assim, decepcionante, frustrante, você ter que falar não para algo tão
importante na vida de uma pessoa que era atividade física na água para ela. Você tocou no assunto que eu já ia te chamar para ele. Pandemia. Ai, Como que foi o processo de passagem pela pandemia, mas o que te fez passar pela pandemia, principalmente, como você já estava estruturada antes, e o que a pandemia te deixou de bom? Bom, eu acho que em primeiro lugar foi responsabilidade com a minha equipe. Foi difícil? Extremamente difícil. Mas eu sabia que eles dependiam de mim. Porque se você fosse ver, a sua receita cai de um patamar para menos quase gigantesco. Eu não podia atender as pessoas, mas eu sabia da necessidade das pessoas. Eu não podia atender online. Eu não podia fazer home office. Eu tinha que estar lá. Quando liberou para alguns grupos, então foi todo um cuidado, toda uma proteção, máscara, equipamentos limpados o tempo inteiro, musculação. Mesmo na água, aqueles que podiam ir, com hidroginástica, que não era terceira idade, que não era grupo de risco, nada, iam de máscara, mesmo na água. Não, eu vou ficar, porque eu tenho medo se alguém chegar aqui e falar que você não pode trabalhar mais, alguma coisa assim, entendeu? Legal. Então, a gente teve, assim, por parte dos nossos alunos, uma compreensão muito grande. Nós, professores, nós trabalhávamos de máscara, não a máscara normal, nós trabalhávamos com aquela acrílica, que ficava na nossa frente. Então, a gente teve que diminuir alunos, a gente teve que vestiários praticamente quase isolar. Então, a pessoa ia para casa. Então, foi um trabalho, assim, de conscientização muito difícil e muito importante para todas as pessoas que ali frequentavam, que era com relação à segurança dela e do próximo. E você tinha um caixa planejado para alguma situação parecida como essa? Jamais. E aí, como que foi passar foi por um tenso. curso de caixa quase negativo? Porque o que eu tive que fazer? Eu tive que entrar naquele processo do governo, reduzir horas de todo mundo, né? Então, a gente acabou... Então, quem trabalhava comigo 6 horas passou a trabalhar 3. Quem trabalhava... ninguém trabalha 8 horas comigo, trabalha bem menos, só no máximo 6 horas. Sabe? Então, eu tive que... não vem tais dias, vem tais dias. E... Foi para gestão. Teve que ir para gestão. Me ferrei bonita, como todo mundo. Mas assim, Henrique... E foi aí que a nossa história começou também. Foi. Né? E foi aí que a gente cresce. Eu acho que o ser humano, ele só cresce na dificuldade. Sim. Porque ele passa a perceber que para aquilo ali continuar depende dele. Da vontade dele. Da necessidade dele não perder os seus sonhos. Porque aquilo ali para mim é um sonho ainda. Que não está acabado. Ele está em construção. Assim, eu acho assim, a idade que eu tô hoje, não tenho mais a mesma vitalidade, vamos supor, fisicamente, que eu tinha quando comecei. Mas a minha paixão por aquilo ali é igual ou maior. Vou tocar numa feridinha. Ai, Jesus. Fica à vontade, se você quiser se emocionar, não tem problema, aqui é um espaço para isso. Quem te ajudou nesse processo de fundação? Quem foi a pessoa importante com você nisso? Que tem Gabriel. Um pai aí também, né? Meu pai. Meu pai foi uma pessoa... Meu pai é uma pessoa sempre foi muito simples. Meu pai, como ele falava mesmo assim, ele falava assim, eu só estudei até os meus... Ele fez, acho que até a 4ª série, 4º ano. Mas era uma pessoa inteligente. Você pedia um cálculo para ele, dava até vergonha. Pai, não sei quantos... Aqui na lata, a conta dele já saía. É uma pessoa extremamente honesta, preocupado com a família, a uns extremos, e que aceitou e concordou comigo entrar nesse projeto.
Mas chegou num ponto que ele falou assim, agora, o que eu podia fazer, eu já fiz. Aí, então, daí, mesmo o Gabriel já estando junto, aí ele que acampou, ele que sempre me incentivou, ele que sempre esteve comigo, que me dava bronca, que me cobrava, que me incentivava. Tenho comigo também pessoas assim, que nem a minha irmã, meu sobrinho, que estão lá comigo já. Minha irmã desde o começo. Esse meu sobrinho que está lá comigo hoje, para você ter uma ideia, com menos de 2 aninhos de idade, uns 2 anos de idade mais ou menos, eles moravam em Minas. Ele nasceu em 85. Ele tinha quase 3 anos. Não, acho que menos do que 3. E a minha irmã estava limpando a casa. E ele foi mexer no balde. O que aconteceu? Caiu. Caiu de cabeça. Dentro Com os do balde. bracinhos para trás. Cheio de água. Cheio de água. Aí o mais velho viu e correu, chamou minha irmã. Quando ela tirou, ele já estava cianótico. Quase morreu. Quando nós abrimos a academia e que eles vieram para cá, eu fui dar aula para ele. Henrique, os dedinhos dele eram marcados na minha mão. De tanto medo. Olha o trauma Nossa. que esse menino teve. Então, eu vi esse menino crescer, né? Se acabou fazendo educação física, está lá comigo. E aos pouquinhos, ele não está percebendo não, mas aos pouquinhos eu vou passar a bola. Legal, legal. Para ele, tem a Val, Legal. que meu braço direito, esquerdo e muito mais. Mas aquela pessoa que me apoia, que me afaga, que me joga para cima, que me chacoalha, chama-se Gabriel Janeiro. Inclusive, quero te entrevistar aqui, viu, Gabriel? Esse Olha, cara é esse fora tem da história. curva. Não, é fora da curva. Ele tem história. Gente boa. E Deus foi muito bom para com a gente, com tudo que nós construímos, uma família maravilhosa, filhos maravilhosos. Agora já temos nora, já temos neto, já estamos o outro encaminhado, com quase, daqui a pouco se casa também. E o nosso objetivo, o nosso sonho, que a gente não vê mais hoje em dia, é cada um procurando só olhar para o teu. Meu e do Gabriel nunca foi. Nosso foi a família, sempre. Uhum. Mas a família não era meu filho e os meus filhos. É a família. Pai, mãe, Todo. irmãos, sobrinhos, cunhados, sabe? Todos. Às vezes, você até às vezes é meio criticado porque acho que você acaba entrando um pouquinho mais. É que a preocupação é tanta de não dar algo errado, da pessoa se sair bem na vida, que às vezes você até é vista de uma forma assim que às vezes você não gostaria que fosse vista. Natural. Mas eu não tenho objetivo na vida assim de eu sou eu e a Ivete. Não. Eu sou a Ivete, esposa do Gabriel, filha da dona Laura, mãe do André, do Rafael, que tem um neto, que tem uma nora, e que tem um monte de sobrinhos, tem mais 3 irmãs, e que amo a todos incondicionalmente, e que tem a família do lado do meu marido, meu cunhado, minha cunhada, os filhos, e a minha cunhada, minha outra irmã do Gabriel, sabe? Então, o nosso sonho, o nosso objetivo na vida são essas pessoas que eu te falei. E aqueles amigos que a gente chama de paixão. Inclusive, o senhor está nessa. Obrigado, fico feliz. E eu quero aqui deixar registrado que a filha desse menino, eu vou dizer uma coisa para vocês. É impressionante dar aula para aquela menina. Ela tem 3 anos, um cisco, que eu chamo ela de cisquinho, e ela morre de rir, porque eu só chamo de cisquinho, e que atravessa a piscina de frente, de trás, de costa, de não sei o quê, do jeito que é, e vai conversando ainda, tira a cabeça d'água e vai conversando. Não, depois você conversa. Depois você me conta, sabe? De como que é a menina, a filha do Henrique e da Letícia, a Larissa. E com essa idade, fazer o que ela faz, seu filho também consegue.
ela tem um amor por você tão grande. E assim, não ela só, mas eu, a Letícia, a nossa família toda tem um amor por você tão grande, um carinho tão grande por você. Obrigada. E isso se constrói com pessoas que têm princípios, valores. A gente muitas vezes tenta até não ter relacionamentos pessoais com relacionamento comercial, mas Sim. é impossível te conhecer e não se apaixonar. Oh, Então fica obrigada. assim, verdade mesmo, um sentimento de carinho por você muito grande. Obrigada, E fala Henrique. em nome da Letícia também, em nome da Aham, eu Larissa, sei. todo mundo. E muito obrigado por você ter treinado a Larissa, porque hoje eu tenho total consciência que ela sabe se virar. Sabe? E não só agora, desde quando ela entrou, porque Já faz muito tempo. tempo que ela tá lá. Aham. Eu lembro de um caso que a gente foi pra Porto de Galinhas, e ela devia ter quase 2 anos, a gente não tinha 2 anos. E ela simplesmente foi na piscina e puf. Aí a Letícia foi querer pegar, eu segurei no braço e falei assim, vamos ver. Isso aí. Ela foi, mergulhou e voltou, saiu da piscina e conversou com a gente. É isso que é esse o objetivo da academia, é esse. Gente, e foi a primeira vez que eu tive uma prova real que eu falei, ela sabe mesmo. Uhum. Tipo, não ela sabia nadar. É. E assim, depois disso, a gente lógico, sempre olhando, a gente Sim. sempre supervisiona, mas, meu, ela vai muito tranquilo. Que bom. Ela vai muito tranquilo. Eu tô com uma aluninha que foi embora, eles se mudaram para São Paulo. Foram agora no comecinho do ano. A mãe dela me mandou uma mensagem, já tinha mandado uma, eu falei, não acredito. Ela está na 10ª academia de natação, procurando para pôr a filha. Nossa. Ela sai de lá e fala assim, você gostou, Helena? Ela fala assim, é legal, mas não tem tia Ivete aqui, eu não quero. Ela mandou mensagem antes de ontem para mim, Ivete, dá uma olhada aqui na Helena. E não tem jeito. Ela não vai. Fala assim, não gostei daqui. Não tem a tia Ivete aqui, não vou ficar. Oh. Eu falei, pode deixar. Carisma, Eu vou né? mandar um áudio para ela explicando o que ela precisa fazer. Porque é importante para ela, né? Não vou para lá, não vai ter jeito. Então, eu sinto assim, sabe, Henrique? Quem gosta de mim, gosta de mim. Não faço... não sou daquela pessoa que fico ali puxando saco daqui, saco dali, não. Inclusive, nós somos pessoas muito reservadas na minha casa. Sim. Sempre fomos. Eu, Gabriel, não somos de muita balada, não somos de muita festa, não somos de ficar indo para a casa dos outros. A gente sempre acha que vamos estar incomodando e mesmo recebendo e tal. Nós somos sempre muito reservados. Mas uma coisa, eu acho que quem me conhece sabe é da barrismo que a gente é. Se eu sou teu amigo, eu vou ser amiga até o final. Se você precisar de mim, é só erguer o bracinho, tamo lá. Top. E eu não preciso mais da vida, não. Acho que a vida da gente é... Eu falo para muitas pessoas que me perguntam algumas coisas, eu falo assim, olha, a minha vida hoje é agradecer. Eu acho que já me deu tanta coisa, a gente já produziu tanta coisa, não quero parar de produzir, porque eu acho que eu tenho muita coisa ainda para fazer, pode ser que eu diminua e tal, mas o agradecer a tudo que a gente já fez, tudo que a gente tem, tudo que a gente já conquistou, é o que mais importa na vida da gente. E eu sou feliz. Parabéns. Obrigada. É isso aí. Tem algum sonho pessoal que você ainda quer realizar? Ai, Henrique. Uma viagem, quem sabe? Eu acho assim, sonho, a gente sempre... O que é um sonho? O que é uma realização? Será que uma viagem é algo que vai te realizar? Não, eu acho que ela vai poder, sim, te premiar por coisas que você fez. Uhum. Eu acho que o meu sonho mesmo é continuar vivendo bem, Família unida? família unida e ter, assim, paz para você poder conversar, para você poder ir aonde você quer, para você poder ter tranquilidade com as coisas que estão ao seu redor, né? Agora, sonho, não, eu acho que eu consegui realizar na minha vida tudo que eu quis. E o que significa sucesso para você? Sucesso, eu acho que é esse reconhecimento, que nem você acabou de dizer para mim, dessa mãe que me mandou esse vídeo, essa mensagem dizendo
sabe? É que, de alguma forma, muito positiva, eu marquei. E eu acho que eu marquei muita gente. Claro que tem gente que não gosta de você, natural. Mas eu acho que eu consegui passar para as pessoas muito mais coisas boas do que ruins. Então, o sucesso da empresa ou o sucesso pessoal meu não foi só meu. Eu acho que foram de muitas pessoas que sempre estiveram junto comigo. E acho que esse é o sucesso. Tem algum mantra que você segue todos os dias? Você acorda, fala, eu vou fazer isso, meu dia vai começar diferente. Nada. Nunca deu certo, nunca consegui. Nunca consegui. Eu acho assim, os meninos me cobram muito isso daí, tanto comigo quanto com o Gabriel. Você sai de casa com um propósito de fazer algumas coisas. Rapaz, mas não dá tempo de chegar na empresa, como mudou tudo. O script é outro. O Gabriel falou, Vete, eu saí de casa falando, hoje eu vou fazer isso. Não consegui nem sentar na cadeira para fazer. Comigo. Sabe? Então, eu procuro me blindar de algumas coisas. Mas você tem que deixar a vida levar. Sim. E resolver aquilo que dá. Hoje em dia eu falo assim, antigamente eu me desesperava com algumas coisas. Hoje não. Hoje eu falo assim, hoje eu resolvo o que der para eu resolver. Só vou fazer o que der para eu fazer. O que não dá para fazer, eu não vou fazer. Tá certo. Então, eu acho que isso daí acaba, de alguma forma, deixando você mais calejada. Você consegue levar, às vezes, com mais tranquilidade. Mas a perda de sono é natural. Sem filho pequeno, né, Henrique? Mas é natural. Mas se você fosse dar um conselho para alguém que está começando agora, empreender, não precisa ser no teu ramo, Sim. Qualquer ramo, qual que seria o principal conselho que você daria para essa pessoa? Foco. Extremamente foco. Mas o foco sem perder tua essência. Muito positivo. Não né? perca. Porque senão a pessoa está construindo porque algo que não é pra ela, né? Porque você às vezes tem um foco que você está olhando ao redor, outras coisas. Não, tenha o seu foco e a sua essência. Não adianta eu querer ser algo que eu não sou ou ter algo que eu ainda não tenho condições para ter. Autenticidade. Autenticidade. E como você quer ser lembrado daqui a 50 anos? É tia Ivete. Sei lá. E já vai ser lembrado, é impossível não lembrar da tia Ivete. A tia Ivete, que sempre procurou fazer o melhor por todos, os que realmente se empenhou, que é apaixonada pelo que faz. Eu teve uma época que eu não dava mais aula e eu estava entrando num ritmo que eu não era meu, não conseguia, porque a água, a aula, os alunos é realmente o que eu amo fazer, mas tenho sentido a necessidade de ter que parar mais um pouquinho de novo, porque algumas coisas me cobram, né? Então, acho que ser lembrada por isso. Por alguém que viveu, que fez, que teve um comércio um ramo difícil de ir lá, hoje em dia muito mais ainda, porque essas novidades, essas coisas, tem coisas ali que eu falo assim, não, eu sou da antiga, isso aí não serve para mim. Não vou, isso para o meu aluno não vai. Principalmente a nível de musculação, não aceito. Não aceito porque eu acho que uma boa alimentação, uma boa atividade física resolve muita coisa. E sou criticada às vezes por isso, por outras pessoas, mas não, a minha essência é essa. O dia que a Tivete se for, quem sabe? Outros fazem de outro jeito, mas a minha vai ser assim. Quero dizer que você reluz muito sobre onde você passa. Você é uma pessoa incrível, te admiro demais. Excelente empresária, uma empresa que prospera há 35 anos. Então, não é uma empresa que durou e perdurou 35 anos, ela prospera há 35 anos. Sim. Eu acompanho um pouquinho da sua jornada há algum tempo, mas sensacional. Não tenho nem palavras assim para poder descrever tanto que eu tenho de carinho por você. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por ter vindo aqui passar esse tempo com a gente, ter ensinado tanto aí para quem nos assiste. E fique sempre à vontade para poder voltar.
Obrigada, Henrique. Eu fico muito feliz mesmo. Estava meio apreensiva. Falei, nossa, mas com o Henrique vai dar tudo certo, vai fluir tudo bem. E obrigada pelo convite. E vamos lá, juntos e sempre. É isso aí. Muito obrigado, gente.